Olá, tudo bom? Vamos dar continuidade ao nosso treinamento total? Pois é, vamos que vamos, né? Lei 11.091, lei de carreira, né, dos servidores técnicos administrativos em educação. E aí, mais um desafio concurseiro, marcar a alternativa incorreta. Marcar o que está errado. As bancas adoram esse tipo de questão. O incentivo à qualificação terá por base percentual calculado sobre o padrão de vencimento percebido pelo servidor. Perfeito, né? Realmente o incentivo à qualificação, ele é um percentual sobre o vencimento. Então isso aqui está correto, perfeito, ok? Tá lá no artigo 12, ok? Da lei, artigo 12 da lei e também o decreto. Os percentuais do incentivo à qualificação são acumuláveis, mas não serão incorporados aos respectivos proventos de aposentadoria e pensão. Tem dois erros aqui, né? Os percentuais, eles não são acumuláveis e serão incorporados aos proventos de aposentadoria e pensão na forma da lei, né? Que isso aí é uma aula de direito previdenciário do servidor, não é algo tão simplório, ok? Então, assim, baixa essa informação, lá na aula teórica eu aviso muito isso, leve essa informação, tá bom, melhor, né? Então, vamos lá. Então, essa alternativa aqui está errada, claro que sim, mas vamos conferir para ver se as outras estão realmente corretas, ok? Vamos lá. O incentivo à qualificação somente integrará os proventos de aposentadorias e as pensões quando os certificados considerados para sua concessão tiverem sido obtidos aí até a data da aposentadoria, até a data da instituição da pensão. É claro, né? Então, assim, olha, o servidor só concluiu aquela capacitação após o seu curso de formação após a aposentadoria. Sinto muito. Não vai levar, ok? Agora, conseguiu completar antes, aí sim, tá bom? Pois é. Sempre lembrando que essa integração, ela não é nesses termos na prática, não, entendeu? Por conta de uma mudança do direito previdenciário do servidor, mas na prova isso aqui está valendo. Para fins de concessão, porque é o que está escrito na lei, né? Para fins de concessão do incentivo à qualificação, o Poder Executivo definirá as áreas de conhecimento relacionadas direta e indiretamente ao ambiente organizacional e os critérios e processos de validação dos certificados e títulos observadas as diretrizes em lei. Claro, né? Muito bom. O incentivo de qualificação, né, tem que ter nessa qualificação, essa capacitação do servidor, essa, né, formação do servidor, tem que ter algum vínculo com o seu ambiente organizacional. Tem que ser proveitoso para a instituição, né? Aquela formação tem que ser proveitosa, aquela capacitação tem que ser proveitosa para a instituição. Nem que seja de forma indireta, né? Ainda é bonzinho, né? Mas isso aqui está perfeito, correto. Então, olha lá, o artigo 12 da lei, ok? 11.091. Então, resposta, letra B de bola. Letra B de bola. Mais um desafio. De acordo com a Lei 11.091, é correto. Agora nós vamos marcar o que está correto. O plano de carreira dos técnicos administrativos em educação é dividido em 4 níveis de classificação. A, B, C, D. O que está errado aqui? A, B, C, D? Né? A, B, C, D é plano de carreira em 4 níveis de classificação. 4 nada. São 5 níveis de classificação. Cada nível de classificação, eu esqueci de dizer aqui o artigo, é o artigo 7º. Ok? Artigo 7º da lei. Cada nível de classificação se divide em 5 níveis de capacitação. Que bonitinho, trocou, né? Não é 5, é 4. São 5 níveis de capacitação, A, B, C, D, E, e cada um deles subdividido em 4 níveis de capacitação. 5 de classificação se divide em 4 de
capacitação, ok? Bom, então tá errado aí dizer isso, porque isso nós temos lá no artigo 6º, quinto a 7º, ok? Artigo 5º a 7º. Que mais? Os níveis de capacitação estão estruturados em 10 níveis de padrão de vencimento básico, ok? Não tem nenhuma previsão disso, não tem lugar nenhum dizendo quantos níveis tem. O que tem lá era 16 níveis, não sei se ainda é, mas não está no texto da lei, está lá no anexo, entendeu? Mas está errado, não tem embasamento legal isso aqui. A carga horária mínima necessária para a progressão de um servidor da classe D, nível 1, para o nível 2 de capacitação é de 50 horas. Opa, olha só. Aqui algo muito raro, exigindo lá aquela tabelinha de horas, ok? E a exigência mínima aí é de 90 horas, ok? Do 1 para o 2, 90 horas e não de 50 horas. Como aquela tabelinha é muito importante, né, você vai ter que ficar atento a isso, né? Mas é uma maldade o examinador ir lá na tabela e exigir a quantidade de horas, né? O examinador não é de Deus, não. E aí, que mais? Isso está lá no decreto, né? Que regulamentou como é que é o nome? Esqueci, fugiu. O incentivo de qualificação, certo? E ainda nós temos aí a mudança, só pode ser essa, né? De nível de padrão de vencimento acontece através da progressão por mérito profissional. Sem mudança de padrão de vencimento, é isso mesmo que acontece. Corretíssimo, está lá no artigo 10, parágrafo 2º. Artigo 10, parágrafo 2º. Mas também essa aqui você tem que saber muito, né? Essa aqui você tem que saber muito. Mesmo que você não saiba as outras, essa aqui você tem que estar ela super antenada, né? Muito na cabeça, tá bom? E vamos que vamos. A gestão como isso cai, né? A gestão dos cargos de plano de carreira obedece a vários princípios e diretrizes, como natureza do processo educativo, função social e objetivos do Sistema Federal de Ensino, dinâmica dos processos de pesquisa, de ensino, de extensão e de administração e as competências específicas decorrentes. É o que contempla a Lei 11.091, que dispõe sobre a estruturação do plano de carreira dos cargos de técnicos administrativos em educação no âmbito das instituições federais de ensino vinculadas ao Ministério da Educação e da outras providências. Outros princípios e diretrizes podem ser identificados como, então assim, dentre os princípios e diretrizes do plano de carreira, o que nós temos de correto, né? Correto. Vamos lá? Isso aqui, ó, parece uma questão imensa, cansativa, assusta o candidato, mas moleza. Qualidade do processo de trabalho, reconhecimento do saber não instituído, resultante da atuação profissional na dinâmica de ensino, de pesquisa, da extensão, e vinculação ao planejamento estratégico e ao desenvolvimento organizacional das instituições, somente, olha, o questãozinho, somente, já disse aqui, ó, até o enunciado falou assim, ó, outros princípios, mesmo que você não soubesse nada, você está dizendo que outros princípios, como é que diz que é somente, gente, né? Então você vê que somente, investidura em cada cargo condicionada à aprovação em concurso público, desenvolvimento de servidor vinculado aos objetivos institucionais e garantia de programas de capacitação que contemplem a formação específica e geral, nesta incluída a educação formal, somente, né? Aqui, somente. Meu Deus do céu, né? Não dá. Avaliação, desenvolvimento, funcional, tudo isso tá certo, só que o somente invalida todo o resto, entendeu?
Olha só essa questão. Avaliação de desempenho funcional dos servidores com processo pedagógico realizado mediante critérios objetivos, decorrente das metas institucionais, referenciada no caráter coletivo do trabalho, nas expectativas dos usuários e oportunidade de acesso às atividades de direção, assessoramento, chefia, coordenação e assistência, respeitadas as normas específicas, somente. Ô preguiça de fazer uma questão de qualidade, não é não? Poxa, aí a pessoa olha essa questão aqui imensa, fica com preguiça de fazer, mas na verdade a questão é ridícula, não é não? É sim. Qualidade do processo de trabalho, reconhecimento do saber não instituído resultante da atuação profissional na dinâmica de ensino, de pesquisa e de extensão, vinculação do planejamento estratégico e ao desenvolvimento organizacional das instituições e investidura em cada cargo condicionada à aprovação em concurso público, desenvolvimento do servidor vinculado aos objetivos institucionais, garantias de programas de capacitação que contemplem a formação específica e geral, nesta incluída a educação formal, avaliação do desenvolvimento. Isso aqui é uma maldade com os concurseiros, né? Isso não é de Deus, não. Pô, olha isso. A avaliação do desempenho formal dos servidores com processo pedagógico. Pegou todos os incisos e copiou aqui, meu Deus! Realizada mediante critérios objetivos decorrentes das metas institucionais, referenciada no caráter coletivo do trabalho, nas expectativas. Até me perdi. Dos usuários e nas expectativas dos usuários e oportunidade de acesso às atividades de direção, assessoramento, chefia, coordenação, assistência, respeitada as normas específicas. Adivinha? Não tem a palavra somente, né? Isso aqui tá certo. Pois é isso aqui mesmo. Olha, adivinha a letra E? Nem vou ler, somente. Quando eu falo que além de saber a matéria, você tem que saber fazer prova. Olha, os meus colegas, na época eu era concurseiro que vivia fazendo prova, eu dava uns chutes, né? Não sabia tudo não, pois é. E aí eu dava uns chutes. Mas olha, os meus chutes, eles são na linha do gol, né? Pois é, pertinho. É um pênalti. E aí, muito difícil errar, muito difícil errar. Até para chutar você tem que saber, né? A base da matéria. Ok? Então, pois é, isso está lá no artigo 3º da legislação, artigo 3º, tá bom? Tranquilinho. Vamos seguir. Mais uma questão. Segundo a Lei 11.091 de 2005, que dispõe sobre a estruturação do plano de carreira dos técnicos em educação, no âmbito das instituições federais de ensino, são considerados órgãos e entidades aqueles que tenham por atividade fim o desenvolvimento e aperfeiçoamento do ensino, da pesquisa e da extensão e que integram o Sistema Federal de Ensino e são vinculadas ao Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério da Cultura, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Ministério da Educação, Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Ministério da Transparência. Pelo amor de Deus, né? Claro que é Ministério da Educação, né? Esse aqui é o tipo de questão que eu acho que você não merece. Não, porque isso aqui é muito fácil. Você não está estudando? Né? Você está estudando, você merece uma questão mais difícil que essa. Por quê? Porque aquele concorrente que nem estudou vai acertar essa questão, né? Não, então a questão fácil dessa é horrível. Horrível. Ok? Mais um desafio concurseiro. Sobre a Lei 11.091, que instituiu o plano de carreira dos técnicos administrativos em educação e alterações posteriores, é correto dizer-se que os percentuais do incentivo à qualificação não são acumuláveis e não são incorporados aos proventos de aposentadoria. Errado. Eles realmente não são acumuláveis, mas eles são incorporados na forma da lei. A mudança de nível de capacitação e de padrão de vencimento acarretará a mudança de nível de classificação. Não, você muda o nível de capacitação, mas você continua na mesma classe, ou classe A, ou classe B, ou classe D, entendeu? Então não acarretará mudança de classificação nada. Tá errado isso. A liberação do servidor para a realização de mestrado, doutorado, não está condicionada ao resultado favorável na avaliação de desempenho. Isso aqui é um jeito clássico também de, né, cuidado com o não, viu? Muito cuidado, as bancas que são muito letras de lei adoram colocar um não ali onde não tem, tirar o não, adoram fazer isso. O desenvolvimento do servidor na carreira dar-se-á através da progressão por capacitação
profissional e por mérito profissional. Lindo, né? Perfeito, exatamente isso. O incentivo à qualificação é porque o servidor... Texto ruim, né? O incentivo à qualificação é porque o servidor possui educação formal igual ou superior ao exigido para o cargo que é titular. Igual não, né? É superior ao que é exigido ao cargo que é titular. Olhe lá o artigo 10 ao artigo 12. Artigo 10 a 12 da lei que fundamenta essa questão. Joinha? Vamos lá. Mais um desafio. O parágrafo 2º do artigo 10, né, da lei 11.091, define progressão por mérito profissional como? Progressão por mérito profissional. A mudança de classificação... Olha, isso aqui faz isso direto também. Mudança de classificação de nível... Mudança de classificação de nível, né? Olha que coisa de doido. Mantendo-se no cargo por mérito de aprovação profissional e em avaliação de desempenho, mantendo todos os direitos obtidos e após 2 anos no cargo atual. Falou nada com nada, né? Pois é. Após 2 anos no cargo atual, né? Não, tudo errado, tudo errado. A mudança de nível de capacitação, o que é mesmo, hein? Progressão por mérito. Progressão por mérito muda o nível de capacitação? Não, não muda nível de capacitação. Isso é progressão por capacitação, né? No mesmo cargo e nível de classificação, decorrendo da obtenção pelo servidor de certificação em programa de capacitação compatível com o cargo ocupado, o ambiente organizacional e a carga horária mínima exigida, respeitado o interstício de 18 meses. Não é mudança de nível de capacitação, né? Que mais? Só não sei que fosse progressão por capacitação, aí estaria correto, mas não é o caso. Mudança de nível de crescimento horizontal no mesmo cargo. Não, isso aqui não existe, tá? Vamos parar. Letra D. Mudança de nível de cargo subsequente. Você não muda o cargo, você continua na mesma classe, né? Você não muda de nível de cargo subsequente com responsabilidade sobre equipes. Meu Deus, faz uns textos assim totalmente incoerentes, né? E aí sobrou o quê? Sobrou a mudança para o padrão de vencimento imediatamente subsequente a cada 18 meses de efetivo exercício, desde que o servidor apresente resultado fixado em programa de avaliação de desempenho, observado aí o nível de capacitação. Ah, sim, mudança de padrão de vencimento, lindo, maravilhoso, né? Lindo, maravilhoso, ok? E aí, nós temos aí o artigo 10, parágrafo 2º, né? Artigo 10, parágrafo 2º, ok? 18 meses, lembrando que teve aquela mudança de 2 anos para 18 meses, ok? Artigo 10, parágrafo 2º e artigo 10A, né? Que muda ali o tempo, combinado com artigo 10A, que aí traz aí a devida atualização desse tempo. Joinha, joinha, fácil, né? Seguindo, e aí a banca foi bonitinha, né? Ela cobrou mais atualizado, né? Cuidado com isso, com esse interstício que era de 2 anos que passou para 18 meses. O que está prevalecendo é 18 meses, mas dependendo de como estão perguntando, né? Conforme o disposto na Lei 11.091, pode-se afirmar. Como isso aqui vai cair, né? Progressão por mérito profissional é a mudança de nível de capacitação no mesmo cargo e nível de classificação decorrente da obtenção, desculpa, fiquei na frente, né? Progressão por mérito profissional é a mudança de nível de capacitação no mesmo cargo e nível de classificação, parou tudo, né? Porque isso aí é progressão, por quê? Hein? Progressão por capacitação. Falou em mudança de nível de capacitação. E aí, o que nós temos? Não é por mérito profissional. Progressão por... Isso aqui está errado. Progressão por capacitação profissional é a mudança de padrão de vencimento. Coisa fácil, né? Não é progressão por capacitação e sim progressão por mérito. Como essa questão é óbvia, né? Questão óbvia demais da conta, ok? Joinha?
Então tá errado também. Tá errado. Trocaram aí, inverteram, né? Progressão por capacitação profissional é a mudança de nível de capacitação no mesmo cargo e nível de classificação, A, B, C, D ou E, decorrente da obtenção pelo servidor de certificação em programa de capacitação, tem que estudar, compatível com o cargo ocupado, não é para estudar qualquer coisa. O ambiente organizacional vai estudar aquilo que interessa para o seu local de trabalho e a carga horária mínima exigida, porque não adianta fazer um cursinho chulé pequenininho que é suficiente, não. Tem uma carga horária a ser observada, ok? Joinha? É isso, progressão por capacitação. Progressão por mérito profissional é a mudança do padrão de vencimento imediatamente subsequente do servidor que apresente resultado fixado em programa de avaliação de desempenho. O servidor periodicamente é avaliado, seu desempenho funcional. Ó, tem que fazer muita força para ser reprovado nisso, hein? Pelo amor de Deus, a pessoa tem que... Não, eu quero ser notícia, sabe? Desse jeito. E aí... vai conseguir, já fiquei sabendo que é fácil de conseguir essa progressão por capacitação. Por mérito, perdão. Por capacitação que é mais difícil, tá bom? Difícil. É porque as pessoas são esquisitas, sabe? As pessoas não querem fazer o mínimo, sabe? De estudo. Mas os duas é fácil de conseguir. As duas é bem fácil de conseguir, ó. Né? Um dinheirinho no seu bolso. Então os dois estão errados porque está trocado simplesmente. É vedada a aplicação do Instituto da Redistribuição aos cargos vagos ou ocupados entre institutos federais de ensino. Não, claro que não é verdade, isso é permitido. Está lá no parágrafo único do artigo 3º. Artigo 3º, parágrafo único da referida lei. Que diz assim, os cargos vagos e alocados provisoriamente no Ministério da Educação deverão ser distribuídos para as instituições federais de ensino para atender às suas necessidades de acordo com as variáveis, ok? Então, assim, tem que lembrar que é isso, né? Que instituto é esse? O Instituto da Redistribuição, que não se confunde com o Instituto da Remoção, pelo amor de Deus, não mistura uma coisa com a outra. Na remoção, o administrador olha para o servidor e tira ele do lugar. Ok? Ó, eu vou tirar esse servidor desse setor, vai para outro setor. Isso é remoção, ok? Tudo bem? Agora, redistribuição é uma reorganização dos cargos, ok? Tanto que a redistribuição, ela pode acontecer com um cargo vago. Não tem servidor ocupando esse cargo, mas esse cargo aqui vai lá para o Instituto Federal tal, ok? Certo? Quando ocuparem esse cargo, é lá que o servidor vai trabalhar, entendeu? Agora, se resolverem redistribuir um cargo de um instituto ou do Ministério de Educação para outro Instituto Federal de Educação, o que vai acontecer? O servidor que estava ocupando o cargo, sinto muito, ele vai, né? É você imaginar o cargo como se ele fosse uma cadeira, né? Eu sempre falo isso. Quando o dono da casa, né? Quando o dono da cadeira, ele percebe que está sendo removido e a cadeira está ocupada, vai a cadeira com a pessoa que está ali com tudo junto, entendeu? Vai a cadeira com tudo lá para o outro instituto. Isso é a quê? Redistribuição. É a movimentação de cargos, que não se confunde com remoção, que é a movimentação de servidor. Tudo bem, na redistribuição o servidor que está ocupando o cargo acaba mudando de local, eu sei disso. Mas é consequência, né? Foi atingido, fazer o quê? Estava no cargo ocupado, foi, acabou. Joinha? Quase que eu esqueci de dar a resposta, né? E aí, qual é a resposta para essa pergunta? Todas elas estão erradas, é isso. Todas as alternativas estão erradas. E aí, esse é o tipo de pergunta que faz o quê? Dá logo um ataque cardíaco no concurseiro. Por quê que dá um ataque cardíaco nele? Porque ele fica assim, meu Deus, tá tudo errado. Meu Deus, tá tudo certo. Quando tá tudo certo, quando tá tudo errado, aí a pessoa vai fazer a besteira de rever. Né? Já analisou? Analisou, confia no teu potencial, não vai rever o que você já fez, entendeu? Não faça isso jamais na vida. A não ser que tenha
feito com dúvida a questão, mas fez a questão com segurança, vai lá e deixa quieto, não muda isso, tá bom? Realmente está tudo errado, olha lá, e nem fui eu que fiz a questão, foi uma banca concurseira. As pessoas, quando eu faço isso, o pessoal fala assim, não, Claudete, as bancas não fazem isso não. Fazem sim. Vamos para a última questão desse vídeo, desse bloco, ok? Do nosso treinamento total. A Lei 11.9.1, ao dispor sobre a estruturação do plano de carreira, dos cargos de técnica administrativa em educação, no âmbito das instituições federais, vinculado ao Ministério da Educação, determina que, vamos lá, a mudança de nível de capacitação e de padrão de vencimento não acarretará mudança no nível de classificação. Ué, isso aqui é o mínimo do mínimo do mínimo que você tem que saber. Você não já sabe que está estruturado A, B, C, D, E, não é isso? E que cada uma dessas classes é dividida em 4 níveis de capacitação e que elas estão estruturadas em vários níveis de padrão de vencimento. Isso é o mínimo. E que a mudança nesse nível de capacitação e no nível de padrão de vencimento não vai mudar. O nível de capacitação muda, o padrão de vencimento muda, mas o nível de classificação, que é A, B, C, D, E, isso não muda. Não muda. Coloca isso na cabeça. Ok? Então a resposta é a letra A. B. Agora vamos ver qual é o erro das demais, né? A gente tem que ver. O desenvolvimento do servidor na carreira dá-se-á exclusivamente pela mudança de nível de capacitação e de padrão de vencimento, mediante, respectivamente, progressão por mérito profissional ou progressão por capacitação profissional. Olha lá, qual é o problema? O exclusivamente não, o respectivamente. Porque trocaram, né? Ó, mudança de nível de capacitação muda através da progressão por mérito? Não. O respectivamente está errado. Trocaram mais uma vez. O que mais? A progressão por capacitação profissional é a mudança de nível de capacitação no mesmo cargo e nível de classificação decorrente da obtenção pelo servidor de certificação em programa de capacitação compatível com o cargo ocupado e o ambiente organizacional e a carga horária mínima exigida, respeitado o interstício mínimo de 12 meses. Ficou fácil, não são 12 meses, e sim 18 meses, né? 18 meses. A progressão por mérito é a mudança do padrão de vencimento imediatamente subsequente a cada 12 meses? Não, a cada 18 meses. Estando o servidor dispensado de apresentação de resultado fixado em programa de avaliação? Tá nada dispensado, tá nada, né? Tem que ir bem na avaliação de desempenho, ok? Em qualquer situação, mesmo quando ele estiver na situação de exercício comissionado. O ingresso nos cargos do plano de carreira far-se-á no padrão inicial, no primeiro nível de capacitação do respectivo padrão de vencimento, mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, observada a escolaridade e a experiência estabelecida na Constituição Federal. Qual é a pegadinha aqui? Não é a Constituição Federal, é na lei, a lei é que estabelece, né? Tá bom? Isso está lá no artigo 9º. Olha para esta lei, para essa questão, artigo 9º e artigo 10 da legislação. Então, realmente, a resposta é a letra A, ok? Joinha? Tá ficando fácil demais, né? Você percebeu que toda hora repete a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Pois é, fácil, tranquila mesmo essa legislação. Eu vou fazer mais um vídeo de questão para, né, a gente finalizar o nosso treinamento total. Joinha? Tchau, tchau!